Eu era só um garoto de 7 anos quando fui convidado para a festa de aniversário de um vizinho. Morávamos nos subúrbios tranquilos de Chicago, Illinois, onde nada de estranho parecia acontecer. A casa do meu amigo estava cheia de crianças e seus pais tinham preparado tudo para tornar aquele dia inesquecível. Havia um cavalo triste que as crianças menores podiam montar, mas eu não tinha permissão. Eu era um garoto gordinho e, mesmo aos 7 anos, já sentia o peso disso. Além das brincadeiras tradicionais, tinha um palhaço. Pogo. Era assim que ele se apresentava. Ele não falava muito, apenas sorria de um jeito diferente. Fazia truques de mágica, pegava nossos narizes, tirava moedas de trás das orelhas e tentava andar de monociclo. A maioria das crianças adorava, mas eu o odiava. Algo nele simplesmente me deixava desconfortável. Quando chegou a hora do show de mágica, todas as crianças se sentaram no chão da sala. Eu fiquei no fundo, observando de longe. O palhaço começou com seus truques. Tirou um coelho falso da cartola, fez alguns movimentos exagerados para entreter a criançada, mas eu não conseguia achar graça. Então comecei a estragar o show, gritando como os truques eram feitos. Enquanto as outras crianças riam, ele continuava sorrindo. Mas eu via nos olhos dele algo diferente: raiva. Depois de um tempo, os pais do aniversariante chamaram todo mundo para brincar com a pinhata, aquele cavalo cheio de doces. Eu fui junto, mas não conseguia parar de pensar no olhar do palhaço. Minutos depois, o suco de frutas que eu tinha bebido começou a fazer efeito e corri para dentro da casa para encontrar o banheiro. Quando entrei na cozinha, percebi que a luz estava mais fraca, a tarde já ia caindo e o ambiente parecia mais escuro. Enquanto atravessava o corredor, uma voz soou atrás de mim. "Olá, garotinho!" Meu coração disparou. Virei e vi Pogo parado na porta de um cômodo escuro. O sorriso pintado no rosto dele parecia inalterável, mas seus olhos estavam vermelhos, intensos. Ele deu um passo à frente. "Qual é o seu nome?" "Se me disser seu nome, podemos ser amigos." Não respondi, só dei um passo para trás. "Palhaço idiota!" murmurei, tentando sair dali. Foi quando senti uma mão no meu ombro. Antes que eu pudesse reagir, ele me puxou e me jogou no chão com força. Meu peito doía e o ar fugiu dos meus pulmões. Antes que eu pudesse gritar, ele pressionou um de seus sapatos gigantes no meu peito, me prendendo ali. Em seguida, tirou uma latinha de refrigerante do bolso, abriu com um estalo e começou a despejar o refri na minha calça enquanto cantarolava: "Está chovendo, está chovendo, o velho está roncando." Minha mente entrou em pânico. Eu não conseguia me mexer direito, mas consegui reunir forças para chutar as canelas dele. Ele cambaleou para trás e, sem pensar 2 vezes, me levantei e corri. Encontrei uma despensa e me escondi lá dentro, fechando a porta atrás de mim. O cheiro de comida velha e mofo me sufocava, mas não importava. Eu precisava me esconder. A voz dele veio do outro lado da porta. "Deixa eu entrar, porquinho. Eu vou cuidar bem de você." Meu corpo inteiro tremia. Eu sabia que, se ele me pegasse, algo terrível aconteceria. O tempo dentro da despensa parecia ser eterno, ninguém vinha me ajudar. Meus ouvidos captavam cada ruído, cada passo. E o silêncio era ainda pior do que as ameaças. Ele ainda estava ali? Será que tinha desistido? Então ouvi outra voz. Outra criança entrou na casa e chamou pelo palhaço. Ele hesitou. A porta da despensa se abriu levemente e vi seus olhos brilhando e o sorriso maligno. Mas, em vez de continuar, ele se afastou e, com uma última risada baixa, sumiu. Eu fiquei ali por mais alguns minutos até ter certeza de que ele tinha ido embora. Saí da despensa com as pernas bambas e corri para encontrar meu pai. Disse a ele que queria ir embora. Não dei explicações. Durante 3 dias, não saí do meu quarto. No 4º dia, ouvi minha mãe conversando ao telefone. Uma criança da festa tinha desaparecido. Um menino de 6 anos visto pela última vez brincando no quintal com um palhaço. Ninguém sabia quem ele era de verdade. Os pais do aniversariante acreditavam que a agência tinha enviado Pogo, mas quando a polícia investigou, descobriram que o verdadeiro palhaço contratado nunca chegou à festa.
Ele tinha sido atacado no caminho e sua fantasia roubada. O tempo passou. 6 anos depois, eu estava assistindo ao noticiário quando vi aquele rosto de novo. O mesmo sorriso pintado. O mesmo olhar vazio. O nome dele era John Wayne Gacy, um serial killer. Ele tinha sequestrado e matado dezenas de meninos, usando festas infantis como isca. Meus pais ficaram em choque quando contei tudo. Falei do mesmo jeito que estou contando a você. O que aconteceu naquele dia poderia ter terminado de forma muito diferente. Infelizmente, eu fui salvo por outra criança. E até hoje, quando fecho os olhos, ainda posso ouvir a voz dele sussurrando: "Deixa eu entrar." Essa história é real. Ela está documentada em reportagens, livros e arquivos policiais. John Wayne Gacy foi condenado por 33 assassinatos. Muitos dos seus crimes começaram exatamente assim, com um convite inocente, uma festa e um palhaço. Eu dei sorte. Outros não tiveram a mesma chance. Nem sei como começar, mas preciso tirar isso da cabeça antes que enlouqueça. É daquelas lembranças que grudam na mente e te assombram para sempre. Eu tinha 12 anos quando nos mudamos para casa onde minha mãe passou a infância. Era um lugar tranquilo, típico de cidade pequena, com uma rua calma e uma igreja antiga bem na frente. Daquelas de tijolo escuro, vidraças altas e um silêncio quase agressivo. Foi no segundo dia depois da nossa mudança que tudo começou. Eu e minha mãe estávamos na garagem descarregando algumas caixas do carro quando olhei para a igreja e congelei. Lá dentro, por uma das janelas laterais, havia um palhaço. Sim, um palhaço parado, imóvel. Não parecia parte de uma decoração ou algo do tipo. Era estranho. Tinha uma presença errada. De longe, dava para sentir que tinha algo de muito errado com aquilo. Minha mãe notou meu olhar fixo e comentou num tom leve: "Quando eu era criança, essa igreja ficava cheia nos domingos. Eu vinha sempre com meus pais." "Mas e esse palhaço ali dentro?" perguntei, apontando. "Ah, deve ser alguma coisa que deixaram aí depois do Halloween." Ela riu. Mas eu não consegui rir junto. Aquilo não tinha graça. No dia seguinte, cheguei da escola antes dela. Quando fui abrir a porta de casa, olhei de novo para a igreja, sem nem pensar. E lá estava ele. O palhaço ainda estava lá, só que não no mesmo lugar. Agora ele estava mais próximo do centro da janela, como se tivesse se movido. A curiosidade, ou a burrice de criança, me fez atravessar a rua. Queria ver de perto, queria entender. O palhaço tinha uma aparência perturbadora. Vestia um traje com listras vermelhas e brancas que pareciam vivas. Um laço desproporcional no pescoço, 3 pompons vermelhos no peito e sapatos gigantes, reluzentes como se fossem feitos de vidro colorido. Mas o rosto era o pior. Não era máscara, era um rosto cinza, com rugas secas como argila rachada. O cabelo ruivo saía em tufos dos lados da cabeça e o topo era totalmente careca. Os olhos... Vixe, os olhos eram amarelos, fundos, como se te puxassem para dentro. E o sorriso. Um sorriso mecânico, com dentes finos, quadrados, como peças de brinquedo coladas uma ao lado da outra. Pendurado no peito, uma plaquinha de papelão sujo, presa com uma fita torta, escrito com algo que parecia tinta ou sangue: "Abrace-me." Aquela imagem grudou em mim. Naquela noite sonhei com ele. Acordei suado, os dias passaram, e ele continuava lá, mas sempre em um lugar ligeiramente diferente, sempre mais perto da porta da igreja. Ninguém parecia notar. Só eu. Na sexta-feira, algo estava claramente diferente. Ele não só tinha mudado de lugar, ele tinha mudado de tamanho. Agora era gigante. Devia ter mais de 2 metros. As pernas pareciam bambu fino. Os braços, longos demais, quase até os joelhos, terminando em mãos deformadas, com dedos tortos. O rosto agora tinha dentes maiores, mais afiados. Os olhos estavam arregalados e parecia respirar. Corri para casa sem olhar para trás. Aquela noite, decidi ficar acordado. Me posicionei no chão do quarto, de frente para a janela. Da minha posição, eu vi a porta da igreja. Ela estava fechada. O palhaço estava lá dentro, parado. Não sei quando dormi.
mas acordei com um pulo. Tudo escuro, tudo silencioso. Olhei para a igreja. A porta estava aberta e ele tinha sumido. Fiquei paralisado, tentando racionalizar. Mas então ouvi um estalo leve vindo das escadas. As escadas de dentro da minha casa. Aquelas que eu conhecia a cada centímetro. Sabia que certos degraus faziam barulho e outros podiam ser evitados. Mais um estalo, um passo, depois outro. Não era minha mãe, nem meu pai. Eu sabia. Os passos pararam. O silêncio voltou. E então, bem devagar, ouvi o som da maçaneta do meu quarto girando. Meu corpo travou, meus olhos fixos naquela maçaneta. Ela girou. A porta se abriu, lentamente. "Quem tá aí?" Gritei, tentando parecer forte. Nada. Nenhuma resposta. A porta parou no meio do caminho. Peguei minha lanterna, segurei firme, mas não para clarear, era para bater. Fiquei esperando algo entrar. Mas nada entrou. Virei o rosto, olhei para a janela. E por um segundo, tive a impressão de ver um reflexo. 2 olhos amarelos me observando, como se estivessem do lado de fora do vidro. Apaguei. Literalmente. Quando acordei, minha mãe estava ao meu lado, preocupada. Disse que parecia que eu tinha tido um pesadelo. Só balancei a cabeça. Não consegui falar nada. Nunca mais vi o palhaço. A igreja foi fechada meses depois. Disseram que iam reformar, mas nunca mexeram nela. Ninguém nunca soube dizer de onde veio aquele palhaço, ou para onde foi. Mas eu sei, aquilo não era uma fantasia. Não era um boneco. Aquilo era algo. E até hoje, às vezes, quando olho pela janela à noite, juro que vejo um brilho amarelo no reflexo, como olhos, observando. Só espero que ele nunca encontre o caminho de volta. E se encontrar, que não escolha a sua janela. E aí pessoal, eu sou o Matheus, dono do canal Diário de Chester. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que deu muito trabalho. Inscrevam-se se gostou, é claro, e até o próximo vídeo. Fui!